Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Hoje eu vou trazer um álbum super subestimado dos anos 80 que foi massacrado na época do lançamento. Na verdade, praticamente selou assim o fim da lua de mel do Aztec Camera com a crítica. Vamos começar aqui. Não comecei a tocar ainda porque eu quero mostrar um negocinho antes de começar a falar. Essa guitarra totalmente Jackson 5. E começa com um tecladinho, que é uma coisa que não tinha no primeiro álbum. E aí começa o Rod Frame a cair do seu pedestal crítico. Rod Frame é esse moço então com 20 anos de idade que está cantando, um exímio guitarrista que em 1983 estreou um álbum por uma gravadora independente, a Rough Trade, mesmo dos Smiths. Antes ele gravaram alguns singles pela Postcard, uma gravadora mais independente ainda da Escócia. Então a crítica musical inglesa da época era bem babaca, em sua maioria. E aqui na província, copiada. Aqui que era mais atrasado do que não sei o que é naquela época. Bom, por isso que copiava. Eles tinham uma missão, assim, totalmente contra o synth pop, contra os sintetizadores. E o primeiro álbum do Aztec Camera era um pouquinho menos lapidado que esse, não tinha teclado. Esse aqui, além de ter uns tecladinhos, foi o primeiro que o Aztec Camera lançou pela WEA, então tinha se vendido comercial. E a produção ficou a cargo do Mark Knopfler, do Dire Straits. Oh. E a faixa título, Knife, faca, 9 minutos de duração. Que indulgência progressiva, que indulgência. Mais Dire Straits. Concordo que não é uma grande faixa mesmo. Olha como esse negócio aqui cheio de teclado. Acho que é a mais tecladada do álbum. Provavelmente é uma das faixas que envelheceu mais, né? Que datou mais do álbum. Essa bateriona dos anos 80, esses teclados. Então a crítica malhou o Rod Frame. Porque o Aztec Camera, acho que lançou uns 6 álbuns. Isso aqui terminou em 1995. All I Need Is Everything. Tudo que eu preciso é tudo. Eu gosto dessa canção porque eu acho tão anos 80 no sentido de... Sempre se fala que os anos 80 é a década do eu, da ganância, de não ter vergonha de dizer que você quer e gosta de excessos. E aqui, né, tudo que eu preciso é tudo. Uma coisa meio caribenha, com as guitarras muito bem tocadas do Frame. Mas o álbum tá bem menos lo-fi mesmo do que o álbum de estreia. O álbum de estreia é maravilhoso. Qualquer hora eu trago aqui. Mas esse álbum não é nada tão horrível como a crítica da época disse, não. Frescura de... gente que não conseguia se adaptar aos tempos dos sintetizadores.
O barato do Aztec Camera que teve uma formação moldada meio country, né? Uma coisa meio... ficava meio assim, a critério do Rod Frame. Cada álbum parece que era uma formação. Oh. Craig Gannon, que foi um pouquinho dos Smiths, passou pelo grupo. E eles faziam, né, o Aztec Camera, esse indie totalmente cheio de guitarras e violões, no começo meio jazzy, só que aqui a paleta aumentou um pouco para R&B. Aqui tá mais perto do primeiro álbum. Aqui foi um dos deslizes que Knife, é faixa título. Foi um salto no escuro, um risco mesmo que ele correu. Porque não tem nada a ver com o tipo de som que o grupo fazia antes, né? 9 minutos, é meio indulgente mesmo para esse tipo de álbum. Mas eu gosto dessa faixa. Mas eu não acho que seja uma grande faixa. Eu acho que os singles mais curtos e mais serelepes, com aquelas guitarras pulantes, aqui já começam as faixas bônus. O que eu estou tocando aqui é a versão que tem no Spotify, ou pelo menos uma delas, que é uma extended version, né? Dura 57 minutos. Aqui a gente já tem uma versão extended, 7 polegadas, do All I Need Is Everything. Aí tá com uma cara bem de extended dos anos 80 mesmo, ó. Esse saborzinho folk, jazzy, que recebeu um nome depois, na época, Sophistipop. Há uns anos, não sei. Eu trouxe no canal um grupo super desconhecido, né? Friends Again, que lembra disso. Aqui tem um chamariz para esse álbum. Na verdade, foi por isso que esse álbum chegou a ser lançado no Brasil em 1985. Eu me lembro de ter visto isso. Eu não comprei esse álbum, mas eu via nas lojas de disco na época. Isso é uma versão de Jump, do Van Halen. Isso foi lá do B de um single, só que em alguns países saiu no próprio álbum para incentivar vendas. Era uma versão de 3 minutos só. Só que depois nesse álbum aqui, outro remix de All I Need Is Everything não é essencial. Eles colocaram uma outra versão de Jump neste versão estendida aqui, que é a tal da Loaded Version, a versão carregada. Começa igual a outra, né? Mas o fim dela vira uma microfonia, uma guitarraiada lá de Jesus and Mary Chain, sensacional. Tipo, a gente consegue ser mais pesado que o Van Halen da época, porque o Van Halen tocava em quermesse de igreja, gente. Eu adoro Jump, mas não era pesado, um metal de nenhum, né? Aqui vai continuar, ó. Aqui é a Jump. O Aztec Camera falando, não, vamos brincar de ser mais pesado, olha lá, do que o Van Halen. Mas eu adoro a versão do Van Halen, cheia de teclados. Imagina, né? Eles colocando uma música do Van Halen num álbum. A crítica malhou mesmo. Mas não é um álbum tão ruim, não. Isso aqui ou não é nada ruim, é um álbum bom. Depois
o Aztec Camera continuaria por lançar alguns álbuns até que fizeram mais sucesso do que o primeiro, mas nunca mais voltou a ter aquele respeito da crítica, né? Ficaram bravinhos. Mas esse menino tinha 20 anos na época, teve que fazer esse álbum nas coxas, porque 83 ele tinha 19 aninhos quando estourou pela Rough Trade, foi contratado pela WEA, WEA queria música, então um garoto de 19 anos tem que fazer umas melodias grudentas como algumas daqui, maravilha, né? Tá muito bom. Como eu tava falando antes de Sophisti-Pop, teve alguns grupos assim, como Orange Juice, XTC, lá tudo da Escócia, uma mini invasãozinha escocesa, da qual eu mostrei aqui o Friends Again, que é muito mais desconhecido, né? Qualquer hora eu volto com o primeiro álbum, que é clássico, assim, indiscutível dos anos 80. Mas se você não conhece o Knife, aqui no Spotify, longe de ser esse fracasso que o pessoal diz, só porque tinha os tecladinhos, imagina. Tchau.